vocês mais um corte do canal aqui da ESPN Brasil, do Grupo Dina, aí, trazendo atualizações para vocês aí da grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, se você é novo aqui no nosso canal, galera, peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado e mais querido do Brasil, Flamengo. Vamos aqui para mais um corte, nação. De Flamengo e Atlético Mineiro, nesses 8 jogos da Copa do Brasil, o Flamengo com 6 vitórias, um empate e uma derrota. Um aproveitamento de 79,2%, 7 gols marcados e um sofrido. Já o Galo, 4 vitórias, 3 empates e uma derrota, um aproveitamento de 62,5%, faz mais gols, 11, mas leva mais também. 5 gols sofridos. Rafa, você consegue olhar para uma dessas equipes e apontar algum favoritismo de um lado? Do confronto, para o título. Ah, não consigo não. Eu raramente fico em cima do muro, viu, Marcela? Eu sempre acho que toda decisão tem um favorito. Então vamos pelo jogo. O jogo de amanhã no Maracanã. O jogo de amanhã, o Flamengo é levemente favorito, pela apesar de não estar jogando aquilo que pode jogar, se nós levarmos em consideração o potencial do time e o que foi o poder transformador interno do Felipe Luiz quando ele assumiu o comando técnico do Flamengo, né? Ali alguns jogadores voltaram a render muito bem. Aquela partida contra o Corinthians, né, semifinal, o jogo do Maracanã foi emblemática, um Flamengo de intensidade que transformou o controle técnico do jogo em um volume absurdo de finalizações. Então você tem algumas imagens já deixadas pelo novo técnico que trazem muita esperança. Mas é um Flamengo com problemas físicos de jogadores, com mudanças de escalação, com desfalques importantes. Então, assim, acaba que não é o Flamengo ideal. O que pode trazer o Flamengo mais para dentro dessa decisão é exatamente esse fator de ser um jogo em casa e um pouco da ressaca do Galo pós-conquista de vaga para a final da Libertadores. Eu creio nisso, né? O Atlético está nas 2 finais de Copas, vem de um jogo dificílimo lá em Belo Horizonte, em Buenos Aires. Então, isso denota uma tendência pequena para o Flamengo no jogo. E claro que o que acontecer amanhã vai balizar o jogo da volta em Belo Horizonte. Bola por bola, uma linha de recorte mais recente das 2 equipes coloca o Flamengo numa condição inferior à do Atlético Mineiro. Tá. Mas é muito teórico, é muito conceitual. Eu acho que amanhã a gente vai ter uma partida bem interessante. A gente tem uma tela também mostrando a rivalidade de Flamengo e Galo, uma rivalidade que a gente tem de muitos anos, desde os anos 80, mas a gente coloca aí desde 2021, tá? Vitórias do Flamengo, 5 com um empate e 4 vitórias do Atlético Mineiro. 14 gols do Flamengo, 14 gols do Galo. O Atlético venceu a Supercopa do Brasil em 2022 e o Fla avançou na Copa do Brasil em 2022. É realmente uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos, porque são 2 equipes que são muito boas, realmente. Quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro e a gente pensa em elenco, a gente coloca sempre ali, nos últimos anos, o Flamengo, o Galo e o Palmeiras. Mas o Flamengo e o Galo sempre estão ali em cima, então essa rivalidade vai aumentando também. Flamengo, Galo, Palmeiras. Quando você pensa no Galo e o Galo sem o Daverson e como as coisas mudam muito rapidamente, sem o Falso Vera também, mas sem o Daverson, a gente pensa assim, né? Como assim o Daverson virou esse jogador tão importante para o Galo? Mas virou. Depois da semifinal de Copa Libertadores, ele é esse jogador importante que não vai poder estar ali na Copa do Brasil. E você tem nele uma figura hoje emblemática, né? Porque o jogador não é só o que ele faz em campo, é o que ele carrega fora dele. E acho que o Daverson conseguiu chegar a um estágio hoje dentro do Atlético Mineiro de um jogador extremamente vinculado à torcida. Foi um elemento surpresa que o Milito estabeleceu para alguns jogos importantes da temporada nessa reta final, decisivo contra o Fluminense, decisivo na Libertadores contra o River Plate. É um jogador que tem uma estrela muito grande e uma serventia para a equipe muito grande também. O problema é que sem o Daverson no jogo de amanhã,
o Atlético provavelmente vai mudar a configuração do time, né? Deve preencher mais o meio-campo. Para poder trazer um exemplo para o Fantasport, fica mais fácil para explicar. Talvez um Galo mais próximo daquele que venceu o Vasco, empatou com o Vasco, né? Em São Januário e conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil. Com mais gente no meio-campo, imagino que seja essa a ideia do Milito para o jogo de amanhã. Isso até pela ausência do Davidson. E sabendo que o Flamengo também vai ter que tomar a iniciativa do jogo. Então, assim, é natural que o Atlético resolva, de repente, se fechar um pouco mais. Mas é bem curioso. Você viu os números aí, não viu, Marcela? Agora você entende a minha muretada? E esse empate lá do confronto foi aquele jogo da Supercopa lá que foi para os pênaltis. O tempo normal foi empatado. É verdade. Se a gente pensa também nesse confronto, nas duas equipes, e a gente pensa em um Galo pensando em Libertadores. A final da Libertadores é só no final do mês, tem um mês ainda. Ainda assim, pode ser um Galo que esteja já pensando nessa final, já menos focado em final de Copa do Brasil, e quando a gente olha para o Flamengo, é o título que o Flamengo tem para comemorar esse ano. Lógico, a gente está tirando o Campeonato Carioca. Você pode imaginar que isso entre em campo? Acho que sim. Não uma espécie de acomodação do Atlético pensando em Libertadores, não. Mas inconsciente mesmo. Mas o inconsciente no sentido de, olha, se a gente não conseguir agora, a gente já tem a principal meta, que é a Libertadores. Mas é curioso isso, porque Atlético, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, um ou dois times vão terminar o ano sem uma grande conquista, né? E isso é bem interessante, porque são os times diante dos quais reside a maior expectativa. Os 4 estão na briga. O que diferencia o Atlético do Flamengo é que o Flamengo carrega sempre uma pressão maior, principalmente pelo fato do ano passado não ter ganho nada muito expressivo e por ter um maior investimento e maior torcida. E o Atlético, em algum momento, se temeu que o trabalho do Milito não tivesse continuidade. O Atlético é um triturador de técnicos também, né? Poucos técnicos ficam lá mais que 50 jogos. O Milito alcançou essa marca outro dia. Foi o terceiro técnico do Atlético nos últimos 10 anos a ultrapassar a marca de 50 jogos. Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui, galera, do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Lembrando aí que o jogo do Flamengo vai ser logo mais aí à tarde, às 16 horas aí, no estádio do Maracanã, enfrentará o Atlético Mineiro aí no primeiro duelo da grande final aí da Copa do Brasil. O Flamengo aí tem que vencer, convencer, um placar e bom, né? Principalmente um jogo difícil, dois times grandes aí. O Atlético Mineiro tem um ataque aí que está muito encaixado com Paulinho, Scarpa aí, e Hulk. Então o Flamengo vai com alguns desfalques, então tem que vencer, convencer. O Maracanã vai estar praticamente lotado. As últimas informações foram que quase 55 mil ingressos aí já foram vendidos de forma antecipada. Então o Flamengo, o Mengão aí dando mais show. Com certeza o Maracanã vai estar lotado aí para ver aí a classificação aí, o primeiro confronto do duelo da Copa do Brasil.